Eu saldo os amados irmãos, paz e graça no Cristo ressuscitado. Hoje é domingo 5 de junho, né? Eu gostaria, de 2022, eu gostaria de trazer essa pequena live para nós desbulharmos, né? Da pérola da graça, essa reflexão dessa passagem aqui, bíblica, né? Que podemos desfrutar para o nosso bem-estar. Essa live ela está direcionada à voz de Deus ou à voz de homens? O que você está ouvindo nos seus dias de vida? E esse relato aqui está descrito no livro de Êxodo, no capítulo 20. Se os irmãos quiserem ler o capítulo todo, não tem problema. Mas eu tenho dois versículos-chave aqui, para nós refletirmos nesses dois versículos, que é o livro de Êxodo, capítulo 20, é o versículo 18 e o 19, que está escrito assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e se pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O que nós possamos tirar desses dois textos? É justamente o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Os homens não querem ouvir a voz de Deus, que é uma voz mansa e delicada, que fala dentro do seu ser. Eu não preciso de ir numa chamada igreja para ouvir a voz de Deus. Quando eu estava no sistema religioso, sim, eu era aprisionado, estava preso, algemado, cego, surdo, mudo, não tinha entendimento. E eu, meus amados, fiz mais de 20 anos de seminário, 10, 9, 8 seminários por ano, e não aprendi nada, nada. Era só regras, era só ordenança de homens, mandado de homens. Então, esses dois textos aqui, Deus chama Moisés para que reunisse o povo. Deus queria se manifestar a eles, mas Deus ia se manifestar como? Em carne e osso? Não. Em espírito, como aqui, eles viram que os trovões, relâmpago, as troveadas, trovejadas, buzina, que Deus queria manifestar para eles de uma forma sobrenatural. Mas o que eles quiseram? Eles se afastaram de longe. Meus amados, quantos estão dentro das igrejas, das 4 paredes aí, e longe da presença de Deus? Andando por ordenança de homens, governado pelos homens. Essa é a grande realidade, meus amados. Eu estive lá no último degrauzinho lá, ué. Certo? Mas havia algo de Deus na minha vida que precisava ser renovada, e foi renovada. A minha mente, minha visão espiritual, meus ouvidos na sensibilidade do Espírito. E essa passagem aqui, eles não queriam ouvir a voz de Deus, só queriam ouvir a voz do homem. E essa consequência foi gerada e está gerando até hoje. Ela vem gerando de geração a geração. Já se passaram 20 séculos. E acontece nos nossos dias atuais. Os homens não querem ouvir a voz de Deus. Só de homem, só blá blá blá. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Deus vai pesar a mão, o devorador, entendeu? Está roubando. Tudo isso. Isso aí, presente. Agora, você está ouvindo a quem? Esse é o detalhe. É você que tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Eu estou ouvindo a quem? E tem outra passagem, meus amados, também, interessante também, no livro de Lucas. Né? Lucas vem trazendo aqui algo interessante aqui para nós aqui. No livro de Lucas, capítulo 18, no livro de Lucas, capítulo 18, quando
o homem, ele procede de uma forma, né, na sensibilidade do Espírito, que ele passa a ouvir a voz de Deus. Jesus de Nazaré aqui, ele era o próprio Deus. O Verbo se fez carne. E essa passagem aqui vem falando de uma situação que muitos estão, infelizmente, meus amados, eu sou obrigado a falar, estão dentro das chamadas igrejas, estão cegos, espiritualmente, não fisicamente. Mas essa passagem aqui fala do cego de Jericó. Vocês conhecem a passagem, sabem disso. No versículo, Lucas capítulo 18, no versículo 40 a 42. Lucas 18, versículo 40 e 42, que fala do cego de Jericó. Que diz assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, e perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Então, se nós formos analisar esse contexto aqui, esse contexto, meus amados, muitas pessoas estão lançando as suas fé nos homens. Nos homens. Não aprenderam que a fé é algo pessoal, é algo particular de cada um. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, fala o culto com o Senhor, abre seu coração, deixa suas lágrimas, que Ele vai te ouvir, como Ele nem precisa fazer isso. Ele vai sempre te ouvir. Eu não preciso de ouvir voz de homem, porque eu estou ouvindo tantas vozes nesse mundo, e não resolve nada, meus amados. Não resolve nada. Mas quando aquele cego, ele ouviu a voz dentro do seu interior, a voz de Deus, o resultado foi outro. Ele voltou a ver. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ouvir a voz de Deus e não dos homens. Tem outro texto também, no livro de João, que fala também de uma situação que muitos estão dentro das chamadas igrejas, convivendo conosco, que fala aqui a cura de um paralítico de Betsaida. Esse homem, o relato bíblico fala que ele estava 38 anos ali. Oh, meu amado, 38 anos ali dentro, esperando ali que as águas se movessem e que o homem pegasse e lançasse ele para resolver o problema dele. E quantos estão dentro das chamadas igrejas, dentro das catedrais, das sinagogas, entre quatro paredes, pregado numa placa, esperando pelos homens? Eu vivi assim. E não resolveu nada para mim. Eu ia de mal a pior. Essa é a verdade. E essa passagem aqui, os irmãos também conhecem ela. Né? Que fala aqui, no versículo 5 de João, capítulo 5, versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Era um homem que estava ali, esperando pelos homens, no comodismo. E o tempo foi passando, 38 anos. Agora chega a voz mansa e delicada, a voz que vem do alto. Oh, glória! A voz que move as montanhas dentro do meu ser, dentro do seu ser. Agora estava ali para trazer uma palavra gloriosa para aquele homem ali que estava naquele estado ali. E assim estão muitos dentro das chamadas igrejas nesse mesmo estado.
mas não conseguiram ainda ouvir a voz de Deus, só a voz dos homens, em geral. Então, quando ele tomou conhecimento da voz ali, ele tentou até dialogar, né? Mas a palavra para ele foi no versículo 8, né? No versículo 8, levanta-te, e disse Jesus, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus amados, para Deus não há dias. Deus não conta dias, Deus não conta tempo. Você tem que viver o seu milagre. Você já é o milagre de Deus. Você só ainda não abriu os olhos, a sua mente, os seus ouvidos, para perceber que você é um fruto do milagre de Deus. O que você precisa é não aceitar as circunstâncias da vida. Aquele homem estava ali 38 anos no comodismo, não tinha nada, estava deitado, acomodado, esperando. E muitas vezes nós estamos nessa mesma dinâmica desse homem. Eu vivi assim, meu amado. Eu falo por mim. Eu sou meu próprio testemunho, eu falo por mim. Vivi assim. Era de mal a pior. Não tinha paz, não tinha alegria. Era uma alegria passageira. Porque essa alegria não pode ser só da boca para fora, mas tem que ser dentro do próprio ser. Precisamos entender a ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. E outro detalhe também, meus amados, no livro de João também, outra passagem também que eu gostaria de citar com os irmãos, estou tirando aqui, da Bíblia Sagrada, da Bíblia histórica, que ela foi sagrada para os judeus. Ela não é uma Bíblia sagrada para mim. Ela foi para eles, ela foi escrita para eles, direcionada para eles. Mas eu posso fazer esse contexto dessa passagem bíblica e aplicar na minha vida, para o meu bem-estar, para mim poder desfrutar daquilo que Deus já estabeleceu. Antes de eu nascer já estava estabelecido. Antes de você nascer já estava estabelecido. Os meus passos podem ser direcionados, podem ser adicionados. Eu posso ir e vir a hora que eu quero. Esse é o meu desejo, da minha matéria. Mas qual é o desejo de Deus? É isso que nós temos que entender. Nem tudo que eu posso fazer me convém. Nem tudo que eu quero é lícito. É isso que nós temos que entender, meus amados. Você gostaria de ser rico? Eu também gostaria. Mas será que essa riqueza para mim seria um bem-estar? Será que ia me trazer paz? Ia me trazer alegria? Meus amados, temos que entender isso. Certo? E essa passagem aqui no livro de João também, capítulo 8, do versículo 4. Do versículo 4 até o versículo 11, né? O que vai trazer para nós aqui, para nós entendermos aqui, fala de uma situação que estava ali, os homens, né? Que era aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e aqueles homens ali, né? Levaram aquela mulher. Certo? E Jesus de Nazaré, ele ouviu a voz dos homens? Ou ele tinha a voz do Pai que estava nele, que era ele próprio? Temos que entender isso. Que fala aqui, e pondo-no no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizeis?
Então, olha para você ver, eles usaram a voz lá de Moisés, olha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A voz de Moisés, que era para ser apredejada. A voz dos homens. Agora vamos ouvir a voz divina. A voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Príncipe da Paz, Conselheiro, né? Ele fala aqui, olha, no versículo, vocês verem depois os versículos completos, no versículo 7, e com insistência, perguntou-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. E no versículo 10, ele fala, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não te peque mais. Essa é a voz que nós temos que ouvir, meus amados. Não é a voz dos homens, não. Enquanto você estiver dentro das catedrais, ouvindo a voz de homens, ouvindo aquilo que muitas vezes você quer ouvir, mas muitas vezes você não quer ouvir a voz de Deus. Agora, é como eu falei, para ouvir essa voz, você tem que estar com o seu interior em plena comunhão com o Pai. Viver uma vida tranquila, sem fazer maldade com alguém, sem enganar ninguém, levar uma vida tranquila, uma vida de paz, de harmonia com todos. Deus está dentro de você e às vezes você não percebeu. Às vezes a sua natureza carnal está impedindo disso. Como muitas vezes na minha vida também, a minha natureza carnal me impedia de entender com profundidade o desejo de Deus. Eu acho na minha vida. Eu espero, meu amado, que você possa, a partir de hoje, na sua sensibilidade de espírito, fazer uma consciência. Olha para o espelho, vê o que está refletindo, para você ter uma vida tranquila, segura, sem medo do mal. Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, seus negócios, e ter um dia de glória, dia de paz, de harmonia, de gozo. Deixa aqui o meu abraço, que Deus ilumine o seu caminho, sua mente, te abra o seu entendimento, para você, a partir de hoje, procurar ouvir a voz de Deus.